Bom, e agora sim a gente vai revelar os motivos que levaram o nosso Paulo Figueiredo a Washington, como ele antecipou aqui na abertura do programa. O motivo é o seguinte: o Paulo e a deputada federal Carla Zambelli, que está lá nos Estados Unidos também, conversou aqui com a gente na semana passada, recorreram à Comissão Interamericana de Direitos Humanos contra a censura imposta pelo Supremo Tribunal Federal Brasileiro. A peça foi protocolada nesta terça-feira em Washington e lista o que seria uma série de violações do judiciário brasileiro, como a remoção de postagens na internet e a desmonetização de perfis. E a deputada Carla Zambelli está lá, ao lado do Paulo Figueiredo, vai conversar com a gente agora. Deputada, em primeiro lugar, muito obrigado pela gentileza, pela atenção aqui com a nossa equipe. Para começar, queria que a senhora nos explicasse o que consta nessa denúncia e qual o caminho agora, o que acontece depois da apresentação dessa ação. Boa tarde, deputada. Obrigada, Vitor. Boa tarde. É um prazer estar aqui e ter uma imprensa de coragem que queira reverberar o que a gente está fazendo aqui em Washington. Eu tive o prazer de contar com a ajuda do Paulo, pedir para ele me ajudar, porque ele realmente tem muito mais, anda muito melhor aqui pelos Estados Unidos do que eu, e eu precisava dessa ajuda. Então veio a calhar, a gente fez uma boa parceria, e ele é denunciante junto comigo na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A comissão, ela fica aqui em Washington, e a comissão, ela analisa antes da Corte Internacional, que fica em Costa Rica. O Brasil, como signatário da Corte Interamericana, né, do Pacto de São José da Costa Rica, a gente tem diversas alçadas que a gente pode ir além do Brasil. Para isso, a gente precisa mostrar que, por exemplo, no Brasil a gente vive uma situação sui generis, que a gente vive uma situação complicada de não ter uma outra instância, né? No meu caso, eu comecei a denúncia pensando somente no meu caso, mas vendo que vários colegas, que várias pessoas da população, aí jornalistas, depois que eu pedi ajuda do Paulo, ele acabou sendo também censurado. Isso mostrou que a gente precisava vir à Comissão Interamericana para falar sobre liberdade de expressão. Mas mais do que falar sobre liberdade de expressão, o porquê as pessoas estão perdendo a liberdade de expressão e de que forma. Da forma autoritária como está acontecendo, sem o devido processo legal, sem a chance de se defender, sem ser notificado, como é o caso do Paulo, que nem foi notificado do porquê perdeu o seu Telegram, não tem acesso ao processo, não pode pedir, por exemplo, defesa. Enfim, no meu caso, eu fui notificada pelas redes, né, assim, soube pelas redes que eu tinha caído, perdi da noite para o dia 9,5 milhões de seguidores e não posso me expressar em lugar nenhum. Eu perdi, assim, 9 redes sociais, inclusive LinkedIn e WhatsApp. Então, é num nível de censura e numa atrocidade e numa grosseria e violência tamanha que está fora de qualquer juízo legal. Então, eles acabaram com o processo, procedimento penal, procedimento legal, eles estão criando leis ou criando penalidades em cima de leis que não existem, né, ativismo judicial e uma série de outras coisas que o Paulo consegue falar, inclusive, melhor do que eu. Agora, como deputada, eu me sinto envergonhada de ver os meus colegas tão assim, censurados, mas tão inertes e egocêntricos. Alguns, inclusive, assim, se de repente me censurar, eu falo, mas enquanto não me censurar, não é comigo. Então, em diversas outras coisas, não só com os parlamentares, mas você defender um jornalista, como, por exemplo, o que temos aí na bancada, que é um prazer estar com você, que teve seu site tirado do ar, está na nossa denúncia. Deu tempo de incluir a censura ao nosso querido companheiro de programa, Fernão Lara Rezende, que teve o seu site retirado, né, Paulo? Do ar ontem. Fernão Lara Mesquita, Lara Rezende. Lara Mesquita. Teve o site dele retirado do ar ontem e a gente ficou até madrugada para poder incluir o caso do Fernão. É importante entender, Vitor, que o que nós estamos fazendo aqui é o seguinte: existe o Brasil tem o seu ordenamento jurídico, mas ele é também signatário de uma convenção internacional, o Pacto de São José da Costa Rica, que rege as relações da OEA e da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E nesse pacto o Brasil se compromete a preservar certos direitos humanos e certas liberdades individuais, que estão previstos todos na nossa Constituição. Mas além da nossa Constituição, há também essa legislação internacional e esse compromisso do Brasil. E o que diz é que, caso o Brasil viole esses direitos, aí a Corte Interamericana de Direitos Humanos tem a possibilidade de tomar
de impelir o Brasil a tomar determinadas medidas. Essa peça que nós fizemos, já existem outras representações na Corte Interamericana, existe uma do deputado Daniel Silveira, uma do Roberto Jefferson, uma do Alan dos Santos, acho que há outras pessoas que têm essas representações. Mas são sempre individuais. Sempre individuais. O que nós fizemos nesse momento, e foi um trabalho feito com quase 10 juristas, foi, e obviamente a nossa participação também, mas foi condensar todos os problemas que o Brasil vem tendo. Não se trata, é importante frisar aqui, que não se trata de processo eleitoral. Se trata de processo eleitoral é algo que o Brasil precisa resolver internamente. Isso se trata de restituição de direitos constitucionais garantidos, a saber, liberdade de expressão, liberdade de imprensa como algo contido na liberdade de expressão, mas que deve ser objeto de uma análise separada. O reestabelecimento do devido processo legal e do sistema acusatório, o reestabelecimento dos processos de habeas corpus, o reestabelecimento da imunidade parlamentar, por exemplo, são previsões que existem no nosso ordenamento jurídico. Então, o apelo é para que a comissão analise isso e cobre do Brasil medidas. Lembrando, o que nós estamos fazendo aqui é nada mais institucional do que o que nós viemos fazer aqui. E é um caminho para dar voz ao povo brasileiro que vem sendo muito vilipendiado. Nessa peça, nós não falamos, embora sejam 2 denunciantes, a deputada Carla Zambelli na condição de representante do povo, eu na figura como jornalista, nós mencionamos diversos casos. É uma peça que condensa diversos casos. Nós citamos Alan dos Santos, citamos Roberto Jefferson, Oswaldo Eustáquio, Zé Trovão, outros... Bárbara, Gustavo Gayer, Nicolas Ferreira, os deputados eleitos agora, Cabo Gilberto, o Major Vitor Hugo, pessoas assim, o Major Vitor Hugo é uma pessoa que dificilmente entra no embate como eu entro, né? E foi censurado. Às vezes uma pessoa pergunta, o Marcos Sintra, né, de fazer uma pergunta, se quer poder questionar. E é interessante que a gente ficou por mais de 2 horas com quantos membros? 8 membros. 8 membros da comissão, 8 membros técnicos, e que eles foram avaliando todos os casos, né, que a gente ia trazendo, e as situações paralelas que a gente não colocou, envolvendo todo o sistema político atual brasileiro. E a gente percebeu que eles realmente ficaram assustados com o que viram. Então, a gente pediu uma medida cautelar, né? A gente fez um pedido cautelar, que nesse pedido cautelar, a gente pede que seja avaliado com mais celeridade, porque envolve, por exemplo, questões de segurança nacional, segurança pessoal minha, tratamos de alguns casos nesse sentido, e do medo que está incutido na população hoje de falar, né? Ver o Roberto Mota falando que tem que pensar 3 horas antes de fazer um comentário, e eu mesma estar aqui medindo as minhas palavras para poder não colocar a Jovem Pan em maus lençóis, né? Já mostra o caminho que a gente está indo, né? E o Paulo Figueiredo deixou muito claro, quando a gente trata de Brasil e Nicarágua, a gente trata das mesmas raízes das violações em tempos diferentes. Durante todo o período do regime militar, se censurava assim, uma matéria ou um pedaço de matéria, uma música, uma peça de teatro, mas não o músico ou o jornalista, que ficava proibido dali para sempre, né, de trabalhar e de escrever, ou o músico de fazer música, né? Hoje, o que esse pessoal faz é isso, ele te tira da rede o que equivale a um fuzilamento, né? Então você voltou para aquele padrão da União Soviética dos anos 20, né, onde um policial eventualmente ganhava o mesmo nível de poder que o nosso policial que está hoje no Supremo Tribunal tem, né? E que faz isso, fuzila sumariamente a pessoa. Então eles estão eliminando inimigos, eles não estão censurando ideias. É uma coisa de outra natureza, muito mais violenta. Aqui, viu? A gente falou dessa forma, inclusive, que você está falando,
que o senhor está falando, desculpa a falta de respeito, e eles ficaram bastante impressionados quando a gente tratou de fatos, né? Ninguém falou, nós não queremos discutir processo eleitoral, não queremos discutir ideologia, a gente só quer mostrar que tem um lado no Brasil que está sendo censurado por uma corte que não tem instância acima, então seria uma intervenção divina ou a Corte Interamericana de Direitos Humanos nos dá algum tipo de assistência. E acredito que tenha sido bastante louvável. A gente ficou 2h30 dentro da comissão, dentro da OEA, né? A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela é independente da OEA, mas a OEA fica lá dentro. Tivemos uma outra reunião com membros da OEA também, e reuniões ótimas também com membros parlamentares republicanos, que aí o Figueiredo vai contar mais para vocês. Não, os congressistas, bom, o Partido Republicano, o que tudo indica, vamos falar mais sobre isso em algum momento aqui nos Pimbas, não necessariamente nessa edição, deve confirmar a maioria, uma maioria apertada na Casa dos Representantes, que é o equivalente à Câmara dos Deputados aqui dos Estados Unidos, e um dos caminhos que nós temos seguido é a conversa com diversos deputados republicanos que estão muito preocupados com a situação do Brasil, talvez até se manifestem de forma mais ostensiva, aumentando a pressão internacional. De novo, não estamos falando de eleição. Houve até uma surpresa, eu acho, que por parte dos técnicos da OEA, quando nós chegamos lá, porque eu acho que eles esperavam que nós fôssemos fazer uma reclamação sobre eleição, mas nós não fizemos. Nós fizemos uma reclamação sobre direitos humanos e direito de liberdade de expressão, que eu sempre digo, é o direito com o qual nós lutamos pelos outros direitos. Sem liberdade de expressão não adianta, você não consegue brigar sobre eleição, não consegue brigar sobre mudanças políticas, não consegue discutir e evoluir como sociedade. Eu entendo, e a própria OEA reconheceu que foi um passo importante, porque essa discussão da liberdade de expressão é uma discussão que vem acontecendo em quase todos os países. É que no Brasil você tem o caráter sui generis, e esse realmente é muito diferente, é que este avanço está acontecendo através das cortes. Então, por exemplo, quando eles citam o caso da Nicarágua, ou o caso da Bolívia, ou o caso da Venezuela, vem do executivo, às vezes do legislativo. No caso dos Estados Unidos, a discussão vem... Equador veio do legislativo. Equador veio do legislativo. No caso dos Estados Unidos, esse avanço está acontecendo pelas empresas privadas, as big techs. Mas é muito estranho, essa sim, uma excepcionalidade e excentricidade brasileira, de que os avanços estejam ocorrendo pelas cortes. E aí nós caímos no caso que o Rui Barbosa fala que a pior ditadura é a do judiciário, porque contra ela não há contra quem recorrer.